quem fica estagnado com aquelas crenças limitantes que o que está fazendo é correto, não vai crescer. Ou eu digo que se não se quebrou ainda, falando do ramo gastronômico, vai se quebrar porque as coisas, os insumos estão subindo absurdamente. E se você não acompanha, não evolui junto com isso, não tem explicação. Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com. Faça a sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo. Seja meu aluno do portal Donos de Restaurantes. Fala, líder! Começou aqui o seu podcast favorito. A gente está no Donos de Restaurantes Cast, que é o podcast feito para você que trabalha no mercado de alimentação. E hoje eu tenho uma super convidada que eu já tô louco para apresentar para vocês. Maitê, chega mais, seja muito bem-vinda aqui no Donos de Restaurantes Cast. Se apresenta para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Então, eu me chamo Maitê, hoje eu faço parte da mentoria do Marani. Eu sou proprietária de uma steakhouse aqui na cidade e eles têm me dado uma ajuda muito grande nisso tudo. Que legal, que legal. E que cidade que você tá? Conta pra gente, Maitê. Eu falo de Joaçaba, Santa Catarina, região sul do país. Pra você que tá aí do outro lado escutando esse podcast, a Maitê faz parte do meu grupo de elite, como ela mesma contou aqui agora pra gente. E eu contei pra Maitê que se eu morasse na região sul do país, eu seria o cliente número 1 do Steakhouse, né? Tomahawk, que é o nome do negócio da Maitê, porque é maravilhoso e eu sou apaixonado por carnes. Maitê, para a gente começar aqui, então, de fato, como é que veio essa ideia de trabalhar no mercado de alimentação? Então, é uma história até um pouco diferente do que você está habituado a contar, né? Eu caí de paraquedas dentro dessa operação. Então, quando o meu marido me convidou a trabalhar com ele, ele disse: eu preciso de alguém que me represente lá. Ele tinha um sócio. E eu fui, fiz o papel, atuei 3 meses no meio dos dois ali, levando o bombardeio dos dois lados, até que, em função de contratempos, ele teve que comprar a parte do sócio. Dali em diante, nós dois assumimos completamente a operação. Só que nós estávamos totalmente sem rumo, a gente não tinha entendimento de nada, eu não era do ramo, nem ele. Nós estávamos buscando ajuda com pessoas, com próprios concorrentes aqui da nossa cidade, mas eles não foram muito receptivos, eles achavam que a gente queria copiá-los. Até que volta e meia ele me mandava um vídeo seu no direct lá e eu assistia. Eu disse: mas meu Deus, o que é CMV, o que é FMO, o que é ficha técnica? Eu não sabia nada disso. Daí a gente falava com alguém e dizia para em linha reta, outro em linha de zigue-zague, outro era uma meia-lua. Até que eu disse para o meu marido: eu vou mandar uma mensagem para o Marani, vai que ele me responde. E você, de pronto e aviso, aquele dia me respondeu, falou que alguém entraria em contato. Passei pelaquela breve entrevista e tive a sorte de ser selecionada, o que foi que deu a minha entrada no grupo, né? E com isso, nossa, eu só tenho a agradecer os resultados e todo o aprendizado que vocês me ajudaram a ganhar com esse tempo junto com vocês. Que felicidade escutar isso, Maitê. Antes de você me contar um pouquinho sobre esses resultados, você me falou 2 coisas que me chamaram a atenção. A primeira coisa foi: Marani, eu não era do ramo de gastronomia. E isso acontece. Muita gente acaba empreendendo no nosso segmento por não sendo originalmente formado ou buscando algum conhecimento mais aprofundado nisso. Acaba caindo na nossa área por acidente. Eu quero saber um pouquinho mais sobre isso. E a segunda coisa que você me falou e que chamou super atenção aqui é que os concorrentes da cidade, que deveriam ser vistos como parceiros, na minha opinião, e foi a forma como vocês enxergaram, não foram receptivos. Isso é muito comum no nosso segmento. As pessoas se sentem ameaçadas, elas
veem isso como as pessoas querem me copiar, eu não posso dar o meu segredo e isso acaba sendo um grande obstáculo. Vamos começar pela primeira pergunta, então. De qual mercado você vem? Você é formada em alguma área? Você trabalhou, você atuou em alguma outra área antes de entrar para a gastronomia? Eu estava cursando administração, acabei trancando a faculdade porque casei, tive filhos, enfim, não dei sequência no processo. Mas a área que eu atuava, eu atuei por 3 ou 4 anos, era com venda de automóveis, então é completamente Uau! distinto. É outro business completamente diferente. Uhum. Trabalha com a mesma coisa na necessidade do cliente, mas é completamente diferente, né? Você convencer uma pessoa a comprar um carro é muito diferente. A comissão da venda de um carro é muito diferente de um restaurante. Restaurante é mais varejão, né? A gente vende ali todo tempo, atende 200, É, 300, 400 pessoas em um dia. E a venda de carro, às vezes, você faz uma venda de carro a cada 2, 3, 4, 5 dias, ou até um pouco mais do que isso, né? só que a sorte assim que eu tive, eu sempre gostei de vender carrões, super luxo, essas coisas assim. Uau! Então, de estar numa steakhouse, hoje isso também ajudou, porque eu não faço o bandejão assim. Eu faço algo mais requintado, eu atendo o público o AA e o AAA hoje, né? Então, o pessoal, eu me identifiquei muito com tudo isso. E do ramo gastronômico eu nada mais era do que uma pessoa que gostava de ir em bons restaurantes, conhecer novas experiências. Era essa a experiência que eu tinha no ramo. Era saber identificar se uma massa era grano duro ou não, se um arroz era arbóreo ou não, se estava no ponto certo. Era esse o conhecimento que eu tinha. Agora, sobre estar numa operação, conhecer uma cozinha de um restaurante, eu nunca tinha nem pensado como era tudo isso. Maitê, olha que fantástico isso que você está me contando, né? Você está me contando e está passando aqui um filme na minha cabeça, porque quando eu montei meu primeiro negócio, foi mais ou menos da mesma forma que você. É assim, a gente tem uma coleção de experiências ao longo da nossa vida. Você disse que gostava de vender carros de luxo, de super luxo, carros com valor agregado maior. E olha que fantástico, né? Eu tenho certeza que as pessoas que estão do outro lado escutando o nosso podcast já está passando esse filme também na cabeça deles. A gente traz essa coleção de experiências ao longo da nossa vida e quando a gente vai empreender, a gente quer colocar a nossa visão de mundo no nosso negócio. Eu realmente não consigo pensar em uma pessoa que vendia carro de super luxo vendendo bandejão. É uma coisa que não comunica bem, né? Então, na minha opinião, o que você escolheu para empreender tem tudo a ver com o seu histórico de, de ser uma empreendedora, de ser uma pessoa que resolve problema, e aí você resolveu trazer para a gastronomia toda a experiência que você já tinha. Foi mais ou menos isso, né? Foi. Uhum. Eu tentei trazer de lá um pouco do conhecimento que eu tinha com vendas, né? Porque não deixa de ser uma venda, Total, total. sobre atender as necessidades dos clientes. Então, quando eu ofereci um carro 7 lugares, por exemplo, era para quem? Para quem tinha uma família grande. Então, no meu cardápio, eu pensei nisso também. Alguma carne que atenda a uma família completa, ou se não, um prato para criança. Eu consegui unir tudo isso. É fantástico, né? Eu estudei um pouco sobre venda de carros e aí o que você disse faz todo sentido. Não dá para eu oferecer um carro de 7 lugares para um jovem de 22, 23 anos que tem ali uma condição financeira melhor e que tem outros anseios que não seja atender ali a sua família, né? Para um jovem de 22, 23 anos, eu vou oferecer um carro esportivo, eu vou oferecer talvez um SUV que seja ali mais ligado à moda do momento. E isso tem tudo a ver com restaurantes mesmo, Maite. Quando você fala é, venda da mesma forma, as pessoas, muita gente não enxerga assim. As pessoas acham que elas vendem comida, mas na verdade, quando a gente cria um restaurante, quando a gente cria um negócio de alimentação, a gente está construindo uma empresa que tem que ter uma marca desenvolvida e que a venda é um dos principais elementos que compõem essa empresa. Você concorda? Concordo. E levando em consideração o que o Max Pires me falou no último encontro que eu tive com ele, ele falou, as pessoas falaram, eu sou dono de um restaurante, eles não se contam como empresários, e é um empresário tão Total. igual a qualquer outro, né? Tanto como um dono de loja de carros, por exemplo, não deixa de ser diferente. As pessoas menosprezam um pouco a categoria, eu sou dono de um restaurante, ponto.
Não parece que aquilo ali é tão simples, né? E não é, é bem complexo. Eu me lembro uma vez, Maitê, que bem no meu início de carreira como consultor, eu tive um cliente que me falou assim: Marani, o meu irmão é dentista, o meu outro irmão é médico, eu tenho uma irmã que é advogada. A única pessoa que não estudou, ele se colocou ali como uma pessoa burra. Ele quis dizer assim: a única pessoa que não estudou e que sei lá, não lembro direito a palavra que ele usou, alguma coisa como se fosse assim: analfabeto sou eu que sou dono de restaurante. E aí aquilo me tocou, sabe? Porque eu não entendi assim há muitos anos. E aí eu perguntei para ele, eu falei: mas deixa eu entender um pouquinho, você conhece de finanças? Ele falou: claro, não tem jeito de tocar um restaurante. Esse meu cliente faturava mais de 300 mil nessa época. Aí ele falou: Marani, não tem jeito de tocar um restaurante sem conhecer de finanças, faturando mais de 300 mil. Falei: beleza. Você conhece de liderança? Ele falou: cara, eu trabalho com mais de 40 funcionários. Falei: beleza. Você conhece sobre leis trabalhistas? E aí eu fui fazendo algumas perguntas até que eu cheguei no final e falei: uau, eu tenho certeza que você sabe tanto quanto seus irmãos, ou até muito mais do que isso, só que eles têm uma faculdade que você não tem, e isso não vale, no final das contas, aqui na hora de empreender, o diploma não vale nada. E aí ele entendeu exatamente isso que a gente está tratando, Maitê, e eu tenho certeza também que quem está escutando esse podcast conseguiu captar agora o quanto a gente precisa entender, o quanto a gente precisa estudar, o quanto a gente precisa se aprofundar para ser um dono de restaurante, né? Sim. E a faculdade da vida, né, que a gente sempre fala, é o primordial nisso tudo. Porque nesse processo de transição aí, nós perdemos muito dinheiro, sim. Não tem como dizer que não. Tentando acertar com algumas coisas, mas nós não tínhamos experiência. Então nós apostamos em lançamentos errados, apostamos em pessoas erradas, em investimentos errados. E nada como um erro em cima do outro para você ir aprendendo, né? Você vai ficando calejado e tu olha: não, isso aqui eu sei que não dá certo, nem vou arriscar de novo. Isso, nessa hora um diploma não adianta nada. E a gente acaba gastando muito dinheiro para aprender, né? Sim, exatamente. Só que eu falo em relação à mentoria, por exemplo, o conhecimento é investimento, né? Isso a gente não pode contar como despesa, porque você tem que estar sempre inovando. O ramo gastronômico ele é complexo, né? Porque teve a pandemia, então tem que inovar na embalagem, tem que inovar no prato. E toda hora um concorrente lança alguma coisa, não que você tenha que copiá-lo, mas tu também tem que inovar. Você não pode ficar parado no tempo. Então a inovação é algo necessário. Você não pode parar, não pode ficar acomodado. Isso não existe nesse ramo. Esse ponto que você tocou é muito importante. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu vi em Las Vegas. Eu não sei quando as pessoas vão escutar esse podcast, mas eu cheguei de uma viagem que eu fui buscar conhecimento, que é o que a gente está tratando aqui agora. Passei uma semana em Las Vegas estudando, me aprofundando, entendendo essas mudanças do mercado que você citou, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Só que antes eu quero voltar naquele segundo elemento que você tocou. Como é que é quando a gente começa a empreender e aí a gente busca outras pessoas que têm a afinidade, que têm similaridade, que fazem as mesmas coisas que a gente, e aí de repente eles enxergam a gente como adversários, como inimigos. Os nossos concorrentes, principalmente no início, nos veem como adversários, né? Você passou por isso também, como eu passei, Maitê? Passei muito, inclusive de me bloquearem nas redes sociais, tanto pessoal quanto do estabelecimento, como se eu fosse pegar e fazer uma cópia. Eu nunca copiei nada de ninguém. Eu tive inspirações, mas todas foram fora da cidade, inclusive já para respeitar o posicionamento deles. Eu não quero estar igual, eu quero estar sempre um nível acima. Então, qual a mentalidade deles em pensar que eu vou ir lá e vou copiar? A gente até evita sair aqui na nossa cidade e ir visitar outros estabelecimentos, porque o pessoal já fica meio olhando de canto para nós, ou eles exageram no atendimento, ou eles exageram nas porções, na comida. Eles querem fazer algo que não é de costume deles. E as coisas chegam para nós. Vai um cliente nosso no restaurante e ele fala: eu tive em tal lugar hoje, meu Deus, como a comida estava ruim. Você acredita que ele não conseguiu me servir um moscou mule porque não tinha chantilly na casa?
esses comentários. Então é com isso que eu aprendo. Ah, não, eu não posso cometer o mesmo erro que ele, eu tenho que estar sempre um nível acima. Então é nesse sentido, de a gente se encontrar na rua, muitos nem olham pra gente. Eles nos veem como uns rivais mesmo, e eu não tenho essa visão. Até um tempo atrás eu estava comentando, nós estávamos tentando fechar uma parceria com um frigorífico, que era algumas carnes importadas, só que tinha que puxar uma quantidade absurda, assim, nós estamos falando de 4, 5 mil toneladas por pedido, de um item só. Então, eu até comentei, eu e meu marido comentamos, vamos chamar os restaurantes que trabalham com essa mesma proteína? Se juntamos, fazemos uma compra e a gente divide aqui. Você acha que a gente conseguiu sucesso com isso? Não, as pessoas não querem, não adianta. Então, todo mundo ia ganhar com isso. Nós íamos comprar uma carne com preço melhor, uma qualidade diferenciada. Talvez eu servisse ela na parrilha, o outro servia no risoto, enfim, cada um ia seguir do seu jeito. Mas eles não conseguem enxergar dessa maneira, né? Infelizmente. Liderança, você que está aí do outro lado, escuta o que a Maitê tá falando aqui, porque é uma das coisas, é ouro em pó, como eu costumo dizer, né? Se os concorrentes conseguissem se enxergar como parceiros, a gente ia ter um mercado muito mais favorável para a gente empreender. O que a Maitê está falando aqui é fantástico no aspecto de eu posso me unir aos meus concorrentes e eu posso ter uma rede de moto entregadores que nos favorecem em conjunto, eu posso ter assessorias que sejam assessorias jurídicas, assessorias contábeis, eu posso ter compras coletivas e dessa forma eu consigo ter um poder de barganha muito maior, mas infelizmente não funciona assim. Mas eu lembro que muito tempo atrás eu sempre fui ávido por conhecimento e eu sempre adorei, eu adoro pessoas, né? Sempre adorei conversar com pessoas. E eu lembro que eu andava aqui na minha cidade, há alguns anos atrás ainda, a gente não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje, e eu ficava anotando o cardápio das pessoas, o que eu achava legal. E aí, tudo isso me ajudava a criar novos produtos e desenvolver novas soluções, né? E eu me lembro que uma vez eu fui até um concorrente da cidade e, na minha ingenuidade, eu perguntei se ele poderia me dar uma cópia daquele cardápio, porque eu queria estudar um pouquinho mais, eu queria entender o que ele fazia ali e, claro, é óbvio que não era para copiar. O que eu queria era ter novas ideias e, com isso, trazer novas soluções. Ele achou um absurdo e aí eu perguntei, você tem caneta aí? Você pode me dar um guardanapo? E aí, na frente dele, eu estava copiando o cardápio dele e anotando o preço e anotando as outras coisas, porque na minha cabeça, qualquer pessoa que quiser ver meu cardápio, ele tem total liberdade. Veja que isso, Maitê, tem mais ou menos, o que eu estou te contando, tem mais ou menos uns 7 a 8 anos que aconteceu. E você vê que hoje eu consigo entrar aqui na minha cidade, no cardápio do Tomahawk, e consigo ver tudo que você tem, os seus preços. Todo mundo consegue ver os meus cardápios, porque, na verdade, o segredo não está aí. O segredo não está no meu cardápio. O segredo está na produção, né? No carinho que você põe ali naquilo, na execução, tá em tudo isso. A gente tem muitos elementos para fazer um restaurante dar certo. Eu tenho que fazer uma boa gestão, eu tenho que ter uma boa liderança, eu tenho que ter uma comida única, onde as pessoas vão no meu negócio, né? Eu tenho que ir lá e comer uma... O que é o incrível no Tomahawk? Me conta aí um exemplo para eu falar aqui. Se eu tivesse hoje no Tomahawk, você ia falar assim, Marani, você não pode ir embora daqui sem experimentar esse prato. Sem experimentar o nosso Tomahawk mesmo de Angus. Pronto, é isso. E aí, muitas vezes, o Tomahawk, que é aquela peça, aquele corte que tem aquele osso maravilhoso, né? Eu tenho que lembrar do restaurante da Maitê, porque se não for assim, provavelmente eu não vou voltar. Me lembro que eu estava fazendo ontem uma conversa com o meu pai. Meu pai vem do mercado de restaurantes a vida toda e a gente estava analisando um relatório juntos, eu e ele, e o gerente da casa, o Sérgio. E aí o meu pai fez uma pergunta, ele falou, e aí, e o cardápio novo, como é que tá? A gente inseriu aqui algumas massas no cardápio novo da Terraço, e aí o Sérgio falou, veja aqui no relatório, Ilvo, as massas têm uma saída boa, mas nada bate o nosso filé à parmegiana, que tem uma receita antiga,
que começou a ser produzido na década de 80, que é o que a gente está trazendo. Qualquer pessoa na cidade pode tentar copiar esse filé à parmegiana, inclusive pode fazer até melhor do que a gente, mas daquela forma, usando aquele molho, com aquela especificidade que a gente faz, é só a gente. Esse é um dos elementos de sucesso de um restaurante, né, Maitê? É você ter a tua exclusividade, né? Todo mundo faz o parmegiana, né? Como você mesmo disse. Mas tem sempre aquele que toca mais forte. Exatamente. É um prato tão comum, né? Como todo mundo serve o mesmo chopp, a mesma cerveja. Exato. Né? É algo tão... Eu falo, o sol nasceu para todos, mas um serve a cerveja mais gelada, o outro a carne no ponto, o outro a massa ao dente, e assim vai. Cada um tem sucesso no que se dedica. Exatamente. E muita gente fica procurando a fórmula perfeita, e não existe a fórmula perfeita, né? No nosso grupo a gente discute tanto isso, que esse mercado exige inovação o tempo inteiro. Fico pensando aqui nas pessoas que passaram toda essa dificuldade que a gente passou em 2020, em 2021, o quanto as pessoas precisaram se reinventar, o quanto a gente ajudou pessoas que não tinham delivery a criarem deliveries, e aí a gente vê que quando a gente acredita que a gente sabe muito sobre o mercado de alimentação, a gente vê que a gente tem muito mais a aprender. Acontece isso também, Maitê? Acontece. E a mudança tem que ser constante, né? Desde a criação de um cardápio. Então, eu lancei o cardápio novo, foi em novembro ou dezembro, não me recordo agora. A gente já está pensando no próximo, a gente já lançou um pensando no próximo. O que eu vou tirar desse e vou pôr, e o que eu vou inventar. A gente vem testando pratos há tempo, para daqui, talvez, 30, 60 dias, eu lançar um cardápio sazonal de inverno, pensando aproveitando o gancho da nossa região aqui, que é fria, tem que pensar em harmonizações com vinho. Então, você tem que estar sempre buscando alguma coisa. Maitê, você sabe que eu adoro parrilla, né? A gente tem uma origem das parrillas no Uruguai, na Argentina, onde é super comum. No Brasil, essa tendência começou por volta, um pouquinho depois de 2010, isso há 12 anos atrás, e cada vez mais a gente vê steakhouses se aproximando e às vezes superando as parrillas uruguaias e argentinas. Como é que vocês tiveram a ideia de optar por carne? Por que vocês trouxeram essa forma, esse modelo de negócios que é a parrilla, e como é que é empreender especificamente em carnes que tem a dificuldade do valor da proteína e do cliente do outro lado estar disposto a pagar? Fala um pouquinho do mercado de parrilla pra gente. Sobre a criação da Tomahawk, ela desde o início teve a parrilla. Nós temos a parrilla argentina e a uruguaia. Só que eu não posso te falar muito sobre a criação de lá, porque isso foi um desejo do antigo sócio. Então, eu só tive que dar sequência nesse projeto. Como ele já tinha sucesso, né, no quesito de parrilla, e nós éramos os únicos aqui na região, a gente seguiu com esse objeto, né, trabalhando para nós. As dificuldades da compra da proteína são absurdas. Uso sempre como exemplo, em outubro do ano passado, nós comprávamos o filé mignon a R$55 o quilo. Em janeiro desse ano, nós chegamos a pagar 106 do mesmo fornecedor. Então, os reajustes são absurdos. E a gente tem que estar acompanhando, tem que ter margem, tem que alterar o preço. E para mim conseguir cobrar do meu cliente, eu tenho que entregar uma experiência fantástica, eu tenho que entregar uma comida fantástica, não pode ter erros. Porque você não pode cobrar por algo que você não está entregando, né? E algo que eu prezo muito é fazer a entrega do que de fato o cliente pediu e do que está no meu cardápio. Eu não uso produtos substitutos nem similares, eu uso o que está descrito lá, diferente de alguns restaurantes que eu mesma conheço. Então é uma dificuldade muito grande, inclusive manter um padrão de qualidade, né? Porque não é sempre que meu fornecedor tem tudo que eu preciso. Maitê, há um tempo atrás, eu estou escutando você falando um pouquinho, né? E eu sei que muita gente que está escutando esse podcast não manja muito, não sabe muito de carne. E aí a gente vai esclarecer um pouquinho aqui para as pessoas, que é assim, há um tempo atrás no Brasil, vendia-se apenas, era comum, né? Era mais popular apenas carne de Nelore, vamos colocar assim, né? E aí de um tempo para cá a gente tem o boi que tem a raça Angus, a gente tem o Wagyu,
que originalmente vem do Japão, mas que tem criadouros hoje em dia pelo mundo todo, e aí a gente tem especificidades na carne, como a maciez, como o marmoreio. E uma outra coisa importante, a gente tem um tipo de corte no Brasil, onde a gente tem, por exemplo, o filé mignon, como você trouxe, que aí é popular no mundo inteiro, mas a gente tem o contrafilé. Mas quando a gente vai para outras regiões, como o Uruguai, como a Argentina, a gente tem outros tipos, e nos Estados Unidos principalmente também, que são tão bons em steak, a gente tem outros cortes que ficaram mais populares no Brasil, talvez de... Tô chutando aqui, tá? Mas talvez de 2010 para cá, onde a gente tem o Tomahawk, a gente tem o Prime Rib, a gente tem o T-bone e outras carnes mais. Como é que o cliente hoje compreende essa diferença e valoriza isso, na sua opinião, Maitê? Eu acho que sim, porque vamos usar o T-bone, o Porterhouse como um exemplo. Ele é o antigo filé duplo no supermercado, né? Que as pessoas eram acostumadas a comprá-lo. Só que tudo entrou numa linha de gourmetização que o cliente compreendeu isso e ele gosta dessa experiência, porque ele acaba ficando diferente, não tenho como dizer que não. Nós trouxemos nós temos alguns cortes também, Denver, shoulder, tem o próprio entrecô, então tem várias coisas que surgiram nesse meio aí que você tem que sair do básico. O tradicionalismo, né, a picanha, o mignon, todo mundo tem. Então você tem que buscar inovação, tem que trazer coisas que os concorrentes não tenham, nomes diferentes que vão aguçar a curiosidade do seu cliente em querer experimentar, ou pelo menos uma explicação sobre aquele corte. E é isso que a gente busca, a gente está sempre inovando. O nosso mercado é tão incrível, né? Você estava falando, por exemplo, do Denver Steak. A gente tem hoje carnes que eram consideradas carnes de segunda há um tempo atrás. Aí a gente teve uma gourmetização e uma forma de tratar esses cortes diferentes e fizeram com que esses cortes se tornassem nobres, né? Exatamente. E as pessoas gostam disso, né? O pessoal gosta de fotografar, eles gostam da gourmetização, da apresentação. O próprio hambúrguer, né? Hoje nós servimos hambúrgueres gourmet. Então, deixou de ser aquele lanchão que você pega com a mão e se lambuza para comer. Hoje não, hoje é um negócio bonito, alto, você tem que comer com talheres. Então, tudo muda, né? O hambúrguer deixou de ser de 80 gramas, hoje ele tem 200. Então, você trata o ponto do hambúrguer. Quando que se ouvia falar nisso antigamente, né? Hambúrguer é hambúrguer e acabou. Era a carne era a proteína mais barata que você comprava no supermercado ali, 80 centavos um hambúrguer, mais ou menos. Era o que custaria hoje, R$1, alguma coisa assim. Aquela carne fininha que você colocava na chapa ali, colocava um alface, tomate, um ovo, ou e estava pronto. Hoje a gente cria uma ciência do hambúrguer, né? A gente tem molhos bastante específicos de queijo, de outras especiarias. A gente tem o hambúrguer na ponta da faca, como a gente gosta de falar, onde o hambúrguer é cuidadosamente tratado ali, a carne é moída 2 vezes, você tem uma porcentagem de gordura, e a gordura tem que ser do peito, porque é uma gordura... Enfim, a gente tem uma ciência por trás do hambúrguer, né, Maitê? Hoje daí tem, que nem nós trabalhamos só com hambúrguer de Angus, né? Então, tem isso, daí tem um hambúrguer que é só de costela, tem um hambúrguer que é só não sei o quê. Então, tem inúmeras formas de preparo de uma carne que uma vez vinha com nervo, com osso, vinha com tudo no supermercado, né? Hoje não, hoje a proteína do hambúrguer que nós usamos, ele dá de custo para nós aproximadamente R$9 a peça. Uau. Então, para você ver o tamanho da qualidade que a gente entrega para o nosso cliente. Graças a Deus que passou a ser assim, né? Aí agora a gente come muito melhor, o ser humano é o único... Eles chamam de animal, né? Como se fosse o único ser da natureza que tem o prazer na alimentação. O resto dos seres se alimentam somente pela necessidade. E aí a gente vê que cada vez mais a gente tem acesso a uma comida de mais qualidade, de mais sabor, de texturas melhores. E isso é, na minha opinião, fantástico. Maitê, a gente fazendo uma transição agora... falando um pouco mais sobre o desafio da mulher empreender no mercado de alimentação. Como é que é isso no seu restaurante? Para mim, as maiores dificuldades foi no começo, foram em relação ao tempo, né? Porque o tempo se tornou escasso, era algo que eu não tinha.
volto a usar um termo que o Max Pires usou comigo, eu era uma empresidiária, eu vivia presa ao meu restaurante. Nós servíamos almoço de segunda a segunda na época que a gente assumiu. Então a gente chegava lá às 8 da manhã e saía às 11h30 da noite. Era algo cansativo, lidar com pessoas. E como nós não tínhamos nenhum norte, nós não tínhamos nada, isso foi muito desgastante. Aí, em contrapartida, eu sou mãe também, tinha que lidar com a maternidade, tinha que lidar com o trabalho, tinha que lidar com as coisas de casa, relacionamentos pessoais. Então, não foi fácil, não. Hoje em dia exige muita demanda, muita atenção, é complexo. Mas graças à mentoria, hoje o negócio funciona sem mim, então eu consigo dispor de tempo de qualidade para ficar com a minha família. Eu sei que sem estar lá, o pessoal vai tocar o negócio. Maitê, sem aqui querer fazer qualquer tipo de distinção por gênero, mas é importante a gente valorizar a mulher que empreende no mercado de gastronomia. Eu, pessoalmente, adoro trabalhar com mulheres, tanto na mentoria quanto nos meus restaurantes. A minha gerente da Francesinha Mulher é a Ju, e a gente sabe o quanto é desafiador para a mulher trabalhar no mercado de gastronomia. Em primeiro lugar, porque trabalha muito, como você falou. Aí a gente tem uma especificidade que é a mulher no início em muitos restaurantes. Como a gente tem muitos homens trabalhando em restaurantes, no primeiro momento há aquela desconfiança, que é, Maitê que vai conduzir isso aqui, mas espera aí, será que ela consegue conduzir uma casa tão incrível como o Tomahawk, por exemplo? E, na verdade, a mulher conduz tão bem quanto o homem, ou, na minha opinião, até às vezes muito melhor. Não existe essa distinção de gênero, mas a mulher ainda tem um dificultador, que tem muitas mulheres que cuidam da casa, tem muitas mulheres que são mães, como você, e o tempo torna-se mais escasso e o processo de cuidar desse restaurante se torna mais desafiador. E as mulheres têm conduzido negócios fantásticos no mercado de alimentação, como você tem feito no seu negócio. Mas desempenhar o papel de mamãe, de dona de casa e ainda cuidar de restaurante não é moleza não, hein, Maitê? Não. E a paixão pelo... No começo nós chegamos a pegar um ranço, assim, até aparecer o portal que nos desse uma ponta de esperança. Nós estávamos a ponto de vender a operação, deixar que alguém tocasse, nós não queríamos mais aquilo, porque nós estávamos presos, nós não tínhamos vida, era toda hora correndo a receber fornecedor, faltava insumo, nós não tínhamos conhecimento. E o telefone que não parava, então a gente conseguiu criar os processos, evoluir com tudo isso, e a gente está abrindo outro negócio no mesmo ramo. Agora que vai startar, final de abril, início de maio, ele vai abrir, e vai ser do mesmo segmento que a Tomahawk, praticamente. Uau, que felicidade de escutar isso, Maitê. Assim, a gente ainda não tinha entrado nisso, mas agora eu já não consigo mais me segurar. Que é assim, quando você diz que você se sentia realmente uma escrava ali do seu negócio, o dono de restaurante trabalha muito, a gente trabalha demais. E quando a gente monta um negócio, ou quando a gente... assume um negócio, quando a gente compra um negócio, como foi o caso de vocês, a gente tem aquele negócio ali como se fosse um filho, né, Maitê? A gente cuida com muito carinho, a gente quer estar presente, a gente quer resolver os problemas passam a ser urgentes, passam a ser prioridade ali pra gente, só que a gente começa a se enxergar em um mundo, em um ambiente, em uma situação onde a gente realmente não tem férias, a gente não tem tempo para fazer praticamente nada. E aí você me contou que vocês chegaram em um limite, que eu já passei por isso também, de querer sair do mercado de alimentação. Dizendo, meu Deus, pode me dar o dinheiro que for, que eu não tô afim de mexer com isso aqui mais não. Isso aqui não é para mim. E aí a gente começa a evitar o negócio, a gente começa a repensar os nossos valores. Pô, será que isso aqui é para mim mesmo? Só que a gente não percebe que a gente ainda não entendeu, porque a gente não conhece esse outro lado, como as coisas funcionam de uma forma mais organizada, né? Que é o que você trouxe aqui para mim agora. Sim, e basta ter controle, né? Para nós não tínhamos como pensar diferente em querer nos desfazer,
porque nós não sabíamos nada, nós não sabíamos um controle de estoque, nós não sabíamos fazer compras, nós não sabíamos sobre estoque mínimo. Meu Deus, era uma dificuldade tremenda. A gente não sabia lidar com pessoas, porque as pessoas que a gente estava acostumado a lidar, elas têm uma formação, elas têm um nível um pouquinho superior, sem discriminar ninguém. E lá o pessoal é um pouco mais difícil, eles simplesmente acordam de mau humor, eles não vão trabalhar, ou eles começam hoje e param amanhã, é complexo. Então, para construir uma equipe de trabalho, construir os processos, a mentoria foi fundamental nisso. Que legal, Maite. Como é que foi de fato? Você estava contando, né, que vocês procuraram ajuda e às vezes o seu marido mandava ali uns vídeos do Marani. E como é que foi quando vocês entraram no portal? Vocês tinham uma esperança de que aquilo ali pudesse mudar e que a vida de vocês assim pudesse melhorar buscando algum tipo de ajuda? Era assim? Foi assim? Foi na questão, o meu marido já estava investindo demais no restaurante para arrumar os contratempos que haviam ficado, né? Então estava injetando dinheiro a todo momento. Com rescisões, nós tínhamos uma equipe, na época eu acho que eram de 12 pessoas, nós tivemos que trocar toda ela, porque ela estava inteira com vícios da antiga gestão. Então a gente gastou muito, o faturamento não estava legal, aí veio aquele outro momento da pandemia que tivemos que ficar fechado. Ele me disse: "Você quer fazer?" Eu disse: "Eu quero." Ele disse: "Então vai ser o último investimento que eu faço no restaurante." Ele disse: "É o último dinheiro que eu vou injetar lá." Eu disse: "Então vamos lá." E para mim a mentoria foi a luz no fim do túnel, assim. Eu pensava, mas será que pode tanto assim, né? Porque hoje em dia existe muita coisa fake na internet. E foi que eu me surpreendi, assim, com coisas que é o óbvio, mas que a gente não sabia executar. Que controlar um restaurante vai muito além de uma planilha de Excel com mais e menos, né? É muita coisa por trás disso. E eu volto a falar, o maior desafio é lidar e gerir as pessoas desse segmento. É complexo. Ô Maite, você sabe que você está aqui hoje como minha convidada pelo destaque que você obteve na mentoria, né? Você é uma pessoa que, na minha opinião, tem uma dedicação incrível. Você se propõe a fazer as coisas e faz. Inclusive, eu, às vezes, faço algumas menções, às vezes eu cito ali o seu exemplo sem às vezes, citar o seu nome, por não ter uma autorização expressa. Mas eu quero que você me conte aqui como é que foi a melhoria do seu CMV, porque aquilo ali, para mim, foi um grande feito seu. Os méritos de você são seus, do seu marido, da sua equipe, que te ajudou tanto. Mas eu lembro que quando você chegou na mentoria, você tinha um CMV muito alto, né? Qual que era, você lembra? Então, quando eu cheguei na mentoria, nosso CMV era 71%. Era absurdamente alto. Primeiro que eu nem sabia o que era CMV, né? Eu fui entender depois que entrei lá. Mas ele era 71%. Então, para cada 100 mil que eu faturasse, 70 mil reais eu pagava de comida. Não fazia sentido. E no nosso primeiro encontro, eu lembro que você disse: "Maite, o que está destruindo o teu CMV é só o teu buffet." Ele disse: a primeira sugestão que você me deu, tira o livre, porque o meu livre estava barato e eu estava servindo uma proteína de qualidade que o preço não se equiparava. Você disse: "Tira teu livre." Foi o primeiro passo. No segundo momento, você me sugeriu tirar o buffet, se tivesse a oportunidade. Esse demorou um pouquinho mais até eu construir uma equipe, pensar num cardápio, enfim. E quando eu fiz essa migração de tirar o meu buffet e partir para pratos à la carte, implementando muitos outros controles, claro, junto com tudo isso, o meu CMV despencou para 31%. Então é algo absurdo. E eu não tenho satisfação maior em ver que eu conquistei isso, sabe? Com a ajuda de vocês e com os controles que nós implementamos. Hoje o meu controle de estoque é absurdo. Se sair um alfinete de lá de dentro, eu sei. Então não tem mais, não escapa mais nada. E as pessoas os nossos funcionários já se habituaram a isso. É muito bacana. Liderança, você que está aí do outro lado, veja o que essa mulher falou. Veja o que a dona Maite contou pra gente aqui agora. Se você não manja nada de restaurantes ainda, se você não sabe nem o que é CMV, tá tudo bem, tá? A gente explica. Como a Maite já foi super didática, que é mais ou menos assim. Se você compra tomate, se você compra farinha de trigo, se você compra pimentão, cebola, se você compra salmão, carne, tudo o que a gente compra
como insumos, a gente chama de custo da mercadoria vendida, ou CMV. E o CMV da Maitê estava batendo 71%, como ela acabou de contar pra gente. É um fato, tá, gente? Eu falo isso sem qualquer filtro aqui com a Maitê, que o restaurante ia quebrar com certeza. Você pode ter a melhor comida do mundo. Se você tiver um CMV de 71%, você vai quebrar. E o pior, Maitê, tem muita gente que não controla. Tem muita gente que não controla o estoque, não tem a mínima ideia de qual que é a porcentagem ali do CMV dentro do custo que ele tem no negócio. E aí a gente pensa assim, vamos pensar em grana, galera, vamos pensar em grana agora, tá? Se a Maitê tem um faturamento de 100 mil reais, que o faturamento dela é bem maior do que esse, mas vamos pensar em 100 mil. Ela tinha um custo com mercadoria de 71. Aí esse custo passou a ser 31. A gente está falando aí de pelo menos 40 mil reais eu vou usar uma expressão em inglês que eu gosto e vou explicar, tá? Que é o cost avoidance, que é o evitar custos. Então, quando eu faço esse corte em custos, porque aqui eu não estou falando, galera, de faturamento nesse momento, eu estou falando de algo muito mais importante. Quando você corta um custo dentro da sua operação de 5, 10, 20, 30, 40 mil reais, é dinheiro no bolso. Então, a gente está falando aí de 40 mil reais vezes 12 meses, seria alguma coisa como quase 500 mil reais em um ano se o faturamento fosse de 100 mil. Como o faturamento é maior do que esse, foi mais um pouquinho do que isso, né? Então, os méritos aí para Maitê. Mas isso reforça, Maitê, o que a gente fala tanto dentro da mentoria é uma coisa que eu exerço muito aqui na minha vida, porque mudou totalmente a minha trajetória, que é a busca pelo conhecimento. Claro que muitas vezes a gente desconfia do que tem na internet, das pessoas que fazem promessas malucas, mas a verdade é que o que faz a gente mudar de nível é a busca pelo conhecimento e as conexões que a gente faz na nossa vida, né? Exatamente. Quem fica estagnado com aquelas crenças limitantes que o que está fazendo é correto, não vai crescer. Ou eu digo que se não se quebrou ainda, falando do ramo gastronômico, vai se quebrar porque as coisas, os insumos estão subindo absurdamente. E se você não acompanha, não evolui junto com isso, não tem explicação. Hoje, quando vem um empresário, agora as pessoas, alguns me procuram, assim, mas eles querem informações. Eles vêm com uma conversinha meia furada, assim, contando números absurdos dos restaurantes deles, para ver o que eu compartilho do meu. Eu não abro resultados, eu não abro números, mas eles falam coisas assim que eu fico pensando, meu Deus do céu, tipo, vai mentir para quem, né? Eu só concordo, nem entro em argumentação, porque se você entrar no mérito de discutir, são pessoas antigas que têm aquelas crenças e eles não mudam por nada. Não mudam. Não, eu faço assim, sempre fiz e dá certo. Então, é difícil. O ser humano gosta de contar vantagem, né? E o que as pessoas praticavam há 10 anos atrás, há 1 ano atrás, já não dá mais de praticar, tem que evoluir. Né? Desde a forma que você manda uma marmita, não é a palavra, desde a forma que você manda um delivery para o teu cliente, você tem que evoluir. Se você ficar sempre naquele isoporzinho, o que você está inovando? Quanta gente faz o isoporzinho, né? Então, tu tem que estar sempre buscando, infelizmente. Felizmente, graças a Deus, né? Porque eu gosto disso. É verdade. Maitê, essa mudança de mentalidade que a gente tanto busca, né? Eu realmente digo que o nosso grupo é um grupo de elite. Ali tem pessoas que pensam com a cabeça aberta o tempo inteiro, tem um super prazer em ajudar as outras pessoas. Eu vejo que o nosso mercado aos poucos está mudando, sabe? Ontem eu estava comemorando aqui com a minha equipe uma coisa importante. Muita gente fala assim, o santo de casa... Existe aquela expressão, né? O santo de casa não faz milagre. E o que quer dizer essa expressão? Muitas vezes as pessoas não acreditam no que elas têm em casa por elas conhecerem mais profundamente. Ontem eu estava fazendo um bate-papo aqui com a minha equipe no Donos de Restaurantes e a gente percebeu que aqui em Sete Lagoas, que é a cidade onde eu moro, os principais restaurantes, sem exceção, todos, são hoje clientes do portal ou já estiveram
na mentoria. Isso pode parecer muito pouco, porque talvez a gente está falando aí de 10 restaurantes no total, mas para a gente aqui representa muito, porque é um pouco do reconhecimento do trabalho que a gente faz e um pouco do que você estava tratando. É assim, as pessoas já não me enxergam mais aqui na cidade como concorrentes, mas como uma pessoa que tem essa mente aberta que a gente estava falando, que é a pessoa que estende a mão, que é a pessoa que fala assim, opa, peraí, tem mais coisas para a gente aprender juntos aqui, vamos caminhar juntos? E aí o cara que é meu vizinho de porta é também meu cliente no Donos de Restaurantes. Isso traz uma satisfação muito grande, porque a gente vê, Maitê, que aos poucos a gente está caminhando para uma mudança de mentalidade. As pessoas perceberam que colaborar, se ajudar, é um caminho mais fácil para que a gente possa ter sucesso juntos. E quem dera se o mercado como um todo pensasse assim, como você falou antes, né? É uma pena, né? Porque a gente poderia se ajudar muito, né? Desde pensar em treinamentos para equipe, treinamento de venda, vamos treinar todos os garçons da cidade hoje. Todo mundo ganha com isso, não só eu, né? Todo mundo vai ganhar. Só que eles não conseguem ver dessa forma, infelizmente. É isso, mas tá bom, existe o portal, as pessoas vão descobrindo aos poucos que é legal colaborar, é legal buscar conhecimento e o quanto a gente consegue crescer quando a gente abre a cabeça, né? Quando a gente exerce a humildade e entende que a gente precisa caminhar muito e evoluir muito nesse nosso mercado. Maitê, a gente já está caminhando agora para o final e eu quero saber sobre família. Família, porque eu sei que tem um serzinho vindo aí ao mundo. Como é que é ser mãe de mais? Conta o nome aí pra gente, eu já sei, mas sei que todo mundo vai adorar saber esse nome. O William, que tá aqui com a gente nesse podcast, adorou o nome também. Então conta um pouquinho de como é que tá essa expectativa aí de ser mamãe mais uma vez. Então, a Maria Flor tá logo aí, né? Na maior expectativa ainda que ela se mantenha no forninho, eu brinco para mim poder ir no encontro presencial do portal. Eu tô mentalizando muito isso. E eu tive que aprender a lidar com muitas coisas nesse processo. Inclusive eu delegar e ensinar. Eu tinha um pouco de dificuldade com isso. E hoje eu já estou conseguindo delegar e ensinar pessoas para me substituírem nesse período que eu quero estar completamente fora de tudo, para poder me dedicar a ela e às outras crianças também, né? Porque a maternidade, ela exige tanto quanto da gente. É quase ter outro restaurante em casa, porque a demanda começa cedo e acaba tarde, é assim mesmo. Mas está sendo muito gostoso. A gravidez passou num piscar de olhos, talvez por conta dessa correria, né? Da obra, do outro empreendimento, das coisas da Tomahawk que eu estou alinhando para minha saída. Então, é inúmeras coisas, mas é muito gratificante. É desafiador, mas é gratificante. Liderança, você que está aí do outro lado, eu não conheço a Maitê ainda pessoalmente. A Maitê está na minha mentoria há quase um ano, já está ali no segundo ciclo. E olha só, a montanha-russa que a Maitê está agora, hein? Tem um novo negócio nascendo, tem uma filhotinha vindo ao mundo e a gente vai fazer um encontro presencial da mentoria e também do portal Donos de Restaurantes pela primeira vez. Eu estou falando agora em 2022. O encontro acontece em maio, é o primeiro ao vivo e a Maitê, mesmo estando muito próxima de dar luz aí, a Maria Flor não vai abandonar o barco e vai estar com a gente em São Paulo presencialmente. Imagina como é que tá a cabeça da Maitê. Um negócio novo, encontro presencial, Maria Flor vindo, tudo isso junto e misturado. É muita coisa, hein, Maitê? É muita coisa, mas o que é mais gratificante disso tudo, falando dos negócios agora, é que eu consigo pôr um toque meu em tudo, né? Então eu sei que aquilo lá, que legal, é gratificante saber que fui eu que criei, eu que dei aquela sugestão. Nós não estamos falando nem de ego, mas é muito gratificante saber que deu certo, né? Que aquela minha ideia funcionou e está tudo correndo bem. Claro, é uma construção, né, Maitê? É o seu trabalho sendo reconhecido por meio dos resultados. No nosso mercado, como a gente não tem, não adianta o diploma para mostrar, a gente só tem um caminho, que são os resultados. E você
tem apresentado resultados incríveis aí no seu negócio. Eu tenho muito orgulho de ter você na mentoria, de fazer parte do meu grupo de elite. E agora, então, que a gente está caminhando para esse final, Maitê, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem é dono de restaurante, para quem eventualmente está passando por uma dificuldade, ou para quem está indo super bem também e tem esperança de montar um segundo negócio como você. O que você falaria se você pudesse chegar a todos os donos de restaurantes do Brasil e talvez do mundo? O que você falaria com eles? Eu encerraria falando que para quem sabe tudo, ou para quem não sabe nada, ou quem sabe um pouco, a busca de conhecimento tem que ser constante. É desafiador, nós temos que estar nos reinventando. E poder contar, como a gente já falou ali, da concorrência, seria primordial. Mas como a gente não consegue isso em algumas regiões, busquem ajuda, busquem evolução, busquem uma mentoria. O próprio portal foi muito fundamental nessa evolução que nós passamos. Então, sempre tem uma luz no fim do túnel. Para quem passou por momentos de dificuldades, acredite que tem como virar o jogo, tem como dar a volta, basta querer e focar. Você não deve focar no problema, você deve focar em resultado e buscar conhecimento para trazer mais resultado para o seu estabelecimento. Acredito muito nisso. Uau! Liderança, você que escutou aí, guarda essa mensagem aí no seu coração. Mentaliza isso que a Maitê falou, eu super concordo, assina embaixo, foca na solução, esquece o problema. Problema a gente vai ter hoje e amanhã, pro resto da vida. Ontem foi Covid, hoje é a guerra, amanhã vai ser outra coisa, alta dos insumos, e aí depois vai mudar. O obstáculo sempre vai estar no nosso caminho. A gente precisa aprender a trabalhar com os obstáculos que a gente tem no caminho e construir resultados independentes disso. Maitê, como é que as pessoas conhecem, para quem quer conhecer o seu restaurante, qual que é o seu arroba lá no Instagram? Conta pra gente. É @Tomahawk Steakhouse. Dê uma olhada lá que eu tenho certeza, vocês vão ficar com vontade de conhecer nossa casa, para experimentar os pratos. Sou louco para conhecer o Tomahawk. Toda vez que eu tenho oportunidade de conversar com você, eu falo sobre isso, porque eu acho o seu cardápio muito massa. Eu acho as fotos que eu vejo do Tomahawk incrível e eu tenho certeza que as pessoas que têm oportunidade de conhecer, as pessoas vão adorar, né? Eu acho que era o sentimento que eu ia ter se eu tivesse aí no seu negócio. E algum dia eu vou estar aí. Algum dia eu vou conhecer o Tomahawk presencialmente, tá? Maitê, obrigado pela sua presença aqui. Eu adorei bater um papo com você. A gente conversou por quase 1 hora e foi incrível. Obrigado por isso. Foi sim. Obrigada a você pela oportunidade. Líder, para você que tá aí do outro lado, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau, tchau.